Então, pessoal, boas-vindas, né? Um bom dia a todos a esse último dia do Plantio Direto Meeting, né? O evento que esse ano substituiu de forma online a Casa do Plantio Direto. É um evento que nós fazíamos todo ano na Expo Direto Cotrijal de forma presencial, que esse ano, devido às circunstâncias, né, nós tivemos que fazer de forma online. Nós gostaríamos de começar agradecendo, né, aos apoiadores, a Fundação AgriSUS, Ficoterra, né, a Haley Development e o Grupo Vitia, que, né, sempre muito essenciais aí na realização desse projeto. Né? Nós da revista Plantio Direto temos um grande apreço, né, por esse apoio. E a todos, né, vocês que participaram ao longo das últimas 2 semanas nesse ciclo de palestras e reuniões. Então, nós ficamos bastante contentes com o engajamento de todos, né? A questão da Casa do Plantio Direto, ela, de certa forma, sempre foi muito regional, em função da questão do deslocamento, que as pessoas não teriam como chegar. Então, a forma online possibilitou que tenhamos, né, então, esse ano, pessoas de todas as regiões do Brasil e algumas também fora, né, do país. Então, nós vamos passar agora para essa parte final, agora pela manhã, com 2 palestras. A primeira palestra, né, do Luiz Lourenço Júnior e do Pedro Bertagnoli Neto, que são da Haley Development, e vão falar então sobre o Ficoterra e o uso de regeneradores, né, para a questão da saúde do solo. E na sequência, então, teremos a palestra do João Roy, que é engenheiro agrônomo na Copacol Cooperativa, né, no Paraná. Vai falar sobre a questão da resistência múltipla, né, aos herbicidas, né, na buva. Então, ficamos à disposição. As perguntas poderão ser feitas, né, como de praxe, ao longo da palestra, e também ao final nós estaremos, né, com os palestrantes junto para tirar as dúvidas. Temos no nosso número de WhatsApp o QR Code ali para quem quiser ir fazendo as perguntas. Então, vamos passar agora para a fala do Luiz e do Pedro, e ficamos à disposição. Olá, pessoal, tudo bem? João, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui hoje. Eu sou o Luiz Lourenço Júnior, sou engenheiro agrônomo, sou formado na Universidade Estadual de Maringá. Estou aqui junto com o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Luiz? Eu sou Pedro Bertagnoli, sou engenheiro agrônomo também, formado na Universidade de Passo Fundo. Pessoal, hoje gostaria de ter o tempo de vocês para a gente falar sobre uma tecnologia inovadora que está aqui chegando no Brasil. Eu, Pedro e mais o nosso time estamos desenvolvendo uma tecnologia chamada Ficoterra. Nós representamos aqui no Brasil e trabalhamos com uma empresa chamada Relier. A gente vai falar um pouquinho aqui com vocês e fica à disposição logo em seguida para o debate. Nossa empresa ela surgiu quando uma empresa familiar dos Estados Unidos sentiu a necessidade de ir atrás de tecnologias para o agronegócio. Essa empresa foi até uma universidade chamada Arizona State University, no estado do Arizona, e, através de compra de uma patente, de algumas patentes, ela formou um grupo, uma empresa chamada Relier Desenvolvimento. Já vou explicar por que da importância dessa patente, dessa tomada de decisão. A família que foi atrás das patentes é uma família chamada Mars, é uma família bastante conhecida nos Estados Unidos, especialmente pelas marcas que essa família tem. Então, a gente tem aqui, para a gente, bastante conhecido o Royal Canin, que é ração para animais, assim como o Pedigree, ou como o Whiskas, que está aqui em algum lugar, que é marca de ração de gatos e cachorros, especialmente. E também a família é um grande produtor de doces, né? Como o M&M's, que é como se fosse um confete, aquele docinho redondinho, Snickers, que é barra de chocolate, Twix, barra de chocolate com amendoim, e Mars e outras marcas. Então, a família está muito relacionada com o agronegócio porque são grandes consumidores de cacau, de cana-de-açúcar, de amendoim, de soja para as rações, de milho. Então, a empresa decidiu se envolver com a área do agronegócio. E como que ela foi se envolver? Com alguma coisa que trouxesse benefício tanto para o
para os agricultores quanto para o meio ambiente, né? Hoje, se a gente for ver, nós compreendemos bastante a parte física do solo, né? Isso é indiscutível, apesar de que dizer que nós dominamos é uma coisa muito distante, né? No momento que você fala que está dominando alguma coisa, é porque não está dominando muito mesmo. Então, mas a gente conhece muito sobre textura de solo, sobre estrutura de solo, sobre capacidade de retenção de água, sobre a aeração de solo e quanto isso é importante para o nosso negócio, né? A gente entende bastante também sobre a saúde química dos solos nossos, né? A gente sabe sobre capacidade de troca de cátions, que é muito importante, capacidade de retenção de nutrientes, o balanço de nutrientes, as reservas, o pH do solo, se o solo é salino, se não é salino, se é alcalino, se não é alcalino. Então, isso nós conhecemos bem e, teoricamente, nós dominamos essa parte. O que se começa a entender agora é a parte biológica do solo, como que a vida biológica do solo é importante para o nosso negócio. Nós temos que pensar que o solo é o nosso maior patrimônio, né? Não é a colheitadeira, o trator, mas sim o solo. Ele é o item mais valioso do nosso negócio na agricultura, né? E recuperar um solo, você deve saber bem, eu sei bem quanto que custa para recuperar um solo quando parte dele é perdida. Então, a nossa tecnologia ela vem para trabalhar essa parte da microbiologia do solo, e nós já vamos ver como que essa parte é importante para o nosso negócio. Vamos pensar que lá no passado, antes da civilização, vamos dizer assim, os solos aqui, tanto aqui onde eu moro, no Maringá, no norte do Paraná, quanto no sul ou Mato Grosso, eram solos naturais, eram solos de floresta, maiores ou menores, mas todos eram solos com muita variabilidade de plantas na sua época original. Ali a gente tinha micro-organismos favoráveis, micro-organismos patogênicos, nematóides, toda essa turma estava ali nesses solos lá no passado. O que acontece quando a gente tem uma variabilidade grande de plantas, de tamanhos de raiz, se ela é mais pivotante, se ela é mais superficial, a gente tem uma variabilidade de micro-organismos muito grande e eles acabam se compensando ali no solo, se equilibrando, né? A gente tem os organismos benéficos que se contrapõem aos patogênicos e acabam ali tendo uma organização ali que as florestas se desenvolviam sem problema nenhum. Acontece que quando a gente começa a produzir, nós começamos a limitar a variabilidade de micro-organismos do solo. Nós fazemos com que, por exemplo, uma cultura de cana, que fica lá 5, 6 anos com a cana plantada, a variabilidade, a quantidade de número de micro-organismos diminui bastante. Com isso, a gente cria condições para que micro-organismos patogênicos e os nematóides, por exemplo, acabem sendo oportunistas e tendo uma participação importante, como a gente sabe. O mesmo para o soja e milho, seja aqui no Paraná ou no Sul, no Mato Grosso, com a rotação soja, milho, trigo, milho safrinha, azevém. Então, essa diminuição da variabilidade acaba tendo um efeito muito importante no solo. Falando um pouquinho do nosso produto, o nome do produto é Ficoterra, e como ele é produzido, né? É um produto teoricamente simples, porque nós estamos falando aqui de uma bactéria, de uma determinada cepa, uma linhagem de uma bactéria, que tem uma célula só, mas que ela tem um papel muito importante. Ela é produzida através da luz solar, de uma água que está inoculada com essa bactéria e de gás carbônico industrial. Essa é uma foto da área de produção. A grande dificuldade dessa produção é manter esses tanques sem contaminação de outros micro-organismos. Lá no final do processo, a produção aqui ela é concentrada, ela é pasteurizada, portanto, nós não temos organismos vivos no nosso produto, e ela é colocada em um produto comercial. O resultado dessa produção aqui pode ser usado na indústria de alimentos, pode ser usado como biocombustível, combustível, na área de bioquímicos, ou agora para a agricultura, como esse produto que nós vamos falar e apresentar para vocês. Então, nós acreditamos que a chave para a agricultura regenerativa é o solo, sem dúvida nenhuma, o nosso maior patrimônio, né?
Nós procuramos reter o solo que nós temos, é lógico, não podemos perder mais solo, não podemos perder mais por erosão, por lavagem. Nós temos que melhorar o que resta nas nossas propriedades e tentar ainda restaurar os solos que nós perdemos. E isso é possível. Um dos grandes indicadores de solos saudáveis é a quantidade de micro-organismos que nós temos nele. A gente vai ver logo em seguida, Pedro vai mostrar para vocês, como que o micro-organismo, às vezes, eles vivendo só alguns dias, ele é capaz de ter um papel fundamental na nossa produção agrícola. Eles são essenciais, porque eles ajudam a aumentar a retenção de água, aumentar a retenção de fertilizantes e aumentar a capacidade da planta em resistir a estresse. O produto Ficoterra, como eu disse, então é um produto originário de uma célula, de uma bactéria de uma célula só. Então, se a gente pensar na cadeia alimentar, a gente tem lá os organismos unicelulares, que é a base da pirâmide. Aí você vai evoluindo com micro-organismos, com animais, com plantas, chega lá até o rei dos animais, né? Então, o nosso produto é a base da cadeia alimentar. Qualquer micro-organismo vai se aproveitar dele. Mas, poxa, afinal de contas, o que é que você tem aí, né? O nosso produto, o Ficoterra, ele só tem uma função. A função do Ficoterra é alimentar os micro-organismos que já estão no solo. Nós acreditamos que todos aqueles micro-organismos que a gente deixou de ter quando a gente começou a ter uma sucessão de culturas, eles ainda estão lá no solo. E quando a gente dá oportunidade para eles, dá alimento para eles, eles explodem em crescimento e vão ter um papel definitivo na melhoria da estrutura do solo, das condições para as plantas poderem expressar a sua produção. E como que ele faz? Ele faz aumentando o crescimento dos micro-organismos que estão ali no solo. O Ficoterra, quando aplicado, ele aumenta em até 3 vezes ou mais ainda a quantidade dos micro-organismos que estão ali no solo. E o crescimento deles é muito rápido. As plantas vão se beneficiar diretamente do aumento dos micro-organismos no solo e a melhora no ambiente vai diminuir a erosão, vai melhorar o aproveitamento de água, vai melhorar a estrutura do solo. Essa aqui é uma lâmina, simplesmente para mostrar, chama placa de Petri, é uma plaquinha redondinha, e a gente colocou aqui uma solução com agar. Agar é como se fosse uma gelatina para laboratório. Então, essa solução aqui, nós pegamos essa placa de agar, que talvez possam ver a ponta do mouse, e pegou um palitinho de dente mesmo, riscou no solo e riscou aqui. A gente vê, depois de 22 horas dessa placa, que os micro-organismos começam a crescer aqui, nessas marquinhas. E aqui nessa placa da direita, a gente viu uma solução de agar, a mesma solução do lado esquerdo, a única coisa foi que essa solução foi tratada com Ficoterra. E aqui a gente fez os mesmos risquinhos e os micro-organismos começam a crescer. Veja só a diferença, depois de 22 horas, como que há uma explosão do crescimento de micro-organismos aqui nessa região, comparado com essa placa aqui, que não foi tratada com Ficoterra. E eu chamo atenção para essa estrutura aqui, que parece que tem uma pelinha por cima, um plásticozinho por cima. Essa estrutura, ela é chamada exopolissacarídeo. Não tem a importância do nome, a importância do negócio não é o nome. Exopolissacarídeo é uma estrutura que alguns micro-organismos são capazes de produzir e ela tem uma capacidade de agregar. Ela tem uma cola nessa estrutura. Inclusive, indústria de maquiagem usa a produção desse tipo de micro-organismo para colocar nos seus produtos de maquiagem. Mas essa estrutura, ela tem uma função bastante importante. Ela faz um filme em volta daquela colônia ali de micro-organismo, e essa filme, como eu disse, ela tem uma capacidade de cola. Então, a gente vai ver o efeito que isso tem aqui no solo praticamente, né? Então, esses aqui são solos, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, vários tipos de solo. O clay aqui é solo mais argiloso, aqui o solo mais siltoso, solo arenoso, siltoso, arenoso, e por aí vai. São vários tipos de solo. E nesses solos foi colocado num tubozinho pequeno e colocado uma quantidade de Ficoterra dentro deles. Foram feitas 3 aplicações, a cada 15 dias. Depois de 40 dias, o tubinho da esquerda é o solo original, o tubinho do meio é o solo quando foi colocado 1% de Ficoterra e o tubinho da direita é o solo com 3%. O que acontece aqui? Qual que é a explicação para isso daqui? Quando você coloca Ficoterra, os micro-organismos começam a se multiplicar e
eles começam a produzir estruturas como aquela que a gente viu, que tem uma capacidade de cola, o exopolissacarídeo. Com isso, faz com que o solo comece a se aderir, as partículas se aderem uma na outra, e faz com que eles comecem a criar estrutura. Qual que é a importância disso? A importância disso é aumentar a capacidade de retenção de água, mesmo em solos arenosos. Esse é o objetivo principal do Ficoterra? Não, não é. Esse não é o objetivo principal do Ficoterra, mas é um efeito extremamente importante se a gente pensar em solos mais arenosos, que ele aumenta a capacidade de retenção e agregação de partículas. Então, esse é um efeito do Ficoterra bastante importante para a gente. Agora é o seguinte, poxa, a pergunta pode vir essa, né? Eu estou alimentando os micro-organismos do solo, estou alimentando todo mundo. Eu alimento os micro-organismos bons, os endofíticos, e eu alimento os micro-organismos patogênicos também. É verdade? Sim, é verdade. É verdade que isso aconteça. Poxa, mas por que, então, que você alimentando os patogênicos, que eles não vão aumentar a pressão sobre a planta e não vão aumentar a quantidade de doença? Eu vou pedir para o Pedro explicar para a gente, Pedro, o que acontece dentro da planta quando a gente aplica o Ficoterra no solo. Mas a resposta eu já dou para vocês. Quando a gente aplica o Ficoterra no solo, o nosso objetivo é aumentar a variabilidade dos micro-organismos. Né? Não adianta eu colocar um micro-organismo singular, simples lá, por exemplo, não estou dizendo que não tenha efeito, né? Mas às vezes são vários produtos de vários micro-organismos específicos. O nosso objetivo é dar condição para que todos esses micro-organismos que já estão no solo, que eles tenham uma ação bastante positiva. Então, quando a gente aumenta a variabilidade dos micro-organismos, nós aumentamos o equilíbrio entre eles e eles mesmos que se entendem. Mas, Pedro, tá na escuta aí? Vou te passar para fazer a questão da parte do ciclo aqui logo em seguida. Tá, é com você. Tá bem. Obrigado, Luiz. Então, como o Luiz comentou, eu vou explicar um pouco sobre por que o Ficoterra não beneficia só os patógenos, mas, na verdade, eu vou explicar mais sobre a interação da planta com os micro-organismos. E isso se explica devido a um fenômeno que foi denominado ciclo rizofágico, e ele está sendo bastante estudado, foi descoberto pelo Dr. James White, da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. Então, essa é uma imagem, basicamente, do que é o ciclo rizofágico. Ele explica, em termos mais simples, que existem populações de micro-organismos no solo, e aí quando a planta que a gente coloca lá começa a emitir raiz, pela ponta da raiz, pelo meristema, ela libera exudatos, ela libera compostos que atraem esses micro-organismos. E a planta, através do meristema, absorve esses micro-organismos que estão no solo, e quando eles estão dentro dela, ela produz um oxigênio reativo, que se chama superóxido, que acaba quebrando a parede celular desses micro-organismos. E esses micro-organismos sem a parede celular, eles acabam vazando todos os seus nutrientes, micronutrientes, macronutrientes que eles acabam absorvendo no solo, são transferidos para a planta. Nesse processo, a planta acaba jogando os micro-organismos que estão dentro dela para os pelos radiculares, e o que faz com que aumente a quantidade de pelos radiculares e o comprimento desses pelos radiculares, e através dos pelos radiculares ela solta os micro-organismos de volta no solo, e assim completa o ciclo, e aí eles vão absorver novamente os micronutrientes e vão ser absorvidos de novo pela planta. Pode passar, Luiz. Então, aqui uma imagem só para ilustrar o efeito do oxigênio reativo sobre os micro-organismos. Esse oxigênio reativo é produzido dentro da planta e ele é produzido quando a planta absorve os micro-organismos. Pode ir. Ele tem um efeito, além de quebrar a parede celular dos micro-organismos, ele também tem um efeito que quando ele é produzido pela planta, ele acaba ativando a regulação de antioxidantes na planta. Ou seja, ele aumenta muito a tolerância de estresse da planta. Então, quando a gente tem condições de temperatura elevada ou baixa temperatura, salinidade do solo, alumínio, tudo isso acaba fazendo com que a planta produza menos. E quando ela produz esse superóxido, ela automaticamente produz defesas dentro de si para combater essas adversidades. Então, entrando na parte de supressão de organismos patógenos, que é o que a gente vinha comentando,
o que acontece é que, quando a gente aplica o Ficoterra, a gente vê uma explosão no crescimento de micro-organismos de todos os tipos. E isso acaba fazendo com que os espaços que são deixados pela monocultura e por a gente só cultivar soja ou cultivar soja e milho, que acaba criando espaços no solo para que haja portas de entrada para micro-organismos patógenos ou nematóides e tudo mais. Quando a gente aplica o Ficoterra, há uma explosão de micro-organismos que acaba tapando esses buracos. Então, eles acabam abafando o crescimento dos patógenos e, além do mais, que a gente acaba aumentando a quantidade de fungos, enfim, que acabam colonizando esses outros patógenos e diminuem a virulência deles. Então, tudo isso faz com que haja uma menor pressão de organismos patógenos sobre as plantas. Também aumenta bastante o desenvolvimento de raízes, essa interação com os micro-organismos. Na verdade, esse estudo ele diz que os micro-organismos devem estar presentes no solo para que haja o crescimento e a formação de pelos radiculares. Então, por aquele esquema que eu comentei, em que os micro-organismos acabam sendo expulsos pelos pelos radiculares da planta, isso acaba fazendo com que haja o crescimento e a formação desses pelos, que são muito importantes para aumentar a interceptação de nutrientes no solo, né? Como todos nós já sabemos. Pode passar, Luiz. Aqui tem uma imagem de duas plantas que foram plantadas em solo esterilizado, ou seja, sem nenhum micro-organismo, e a planta da esquerda o solo completamente esterilizado. E na planta da direita é o mesmo solo, só que ele foi inoculado apenas um tipo de micro-organismo, que foi um bacillus, e a gente já começa a perceber o crescimento dos pelos radiculares. Ou seja, com um micro-organismo a gente teve um crescimento já bastante expressivo de pelos radiculares. Então, vocês imaginem o quanto que isso pode aumentar conforme a gente aumenta a quantidade de micro-organismos que tem no solo e a variabilidade deles. E também os micro-organismos ajudam na melhor absorção de nutrientes, justamente por eles estarem carregando nutrientes, serem absorvidos pela planta e doarem, entre aspas, esses nutrientes para as plantas, né? Então, sobre o ciclo rizofágico, era basicamente isso. Eu espero que tenha ficado bem explicado de uma maneira que todos entendam. E aqui a gente vai passar por uma parte de resultados. Falando um pouquinho sobre os resultados aqui, a gente tem resultados bastante iniciais aqui no Brasil ainda, é o primeiro ano que está sendo testado, mas a gente tem algumas imagens e alguns dados bastante interessantes que a gente está bastante animado em poder compartilhar com vocês. Então, para começar, eu trago aqui algumas imagens de soja, plântulas de soja, né, do desenvolvimento inicial, aqui em Passo Fundo mesmo, nas sementes Butiá. Então, aqui, imagens de duas folhas iniciais e duas plântulas iniciais coletadas, e a da esquerda é sem o Ficoterra e a da direita com o Ficoterra. Então, a gente pode ver que a primeira coisa que chama atenção é o tamanho tanto das folhas quanto das plântulas, e também a coloração, um verde mais escuro quando foi aplicado o Ficoterra, né? Também dá para chamar atenção para essa imagem que é da lavoura inteira. Então, aqui fica bastante nítido a questão do tamanho das plantas e do vigor que essas plantas com Ficoterra têm, né? Então, isso é bastante interessante para o desenvolvimento inicial, principalmente da cultura, que é uma fase tão importante que a gente preconiza o estabelecimento de uma lavoura bem feito, vai ditar tudo que vai ser feito a partir dali, né? Então, a gente tá bastante contente quanto a isso. Aqui foi 13 dias sem chuva aí no desenvolvimento inicial das plantas, então elas tiveram uma seca aí para se preocupar, e as plantas onde foi aplicado o Ficoterra aparentemente não sofreram tanto com essa limitação hídrica. Vou apresentar os resultados aqui do Paraná, também desenvolvimento inicial de plantas. Apesar de ser muito recente ainda, essas imagens que a gente mostra, elas procuram mostrar uma tendência, né? Então, isso foi um plantio numa área aqui de solo bastante misto, com um teor de argila em torno de 20%, 15 dias sem chuva depois do plantio, desculpa.
A gente pode ver também as plantas tratadas com ficoterra, tendo a mesma tendência, né? Desenvolvimento maior das plantas, o sistema radicular um pouquinho menor, sempre pensando que o motivo desse sistema radicular estar mais desenvolvido é aquele ciclo que o Pedro falou, maior quantidade de micro-organismos atuando ali no solo, maior absorção de nutrientes via os micro-organismos que entram pelas raízes, e cada vez que eles saem pelas raízes laterais, aumentando as raízes laterais, os pelos radiculares, fazendo com que a planta tenha uma capacidade, um sistema radicular maior. Aqui na mesma propriedade, um outro local, no mesmo esquema de tratamento com ficoterra e controle. E aqui é bastante interessante, uma área já comercial também, onde foi tratado com ficoterra e controle, desenvolvimento inicial de raiz. Se a gente for ver, é um desenvolvimento bem maior das raízes, o comprimento de raiz maior, a quantidade de raízes laterais, maior quantidade comparado com o tratamento do produtor, que já é uma planta extremamente saudável, bonita, um engalhamento também bem maior, e a gente vai ver o resultado disso agora na quantidade de vagem que a gente fez. Então, se a gente for ver, essa planta aqui ela é tão grande quanto essa, só que ela estava tão estruturada, enfolhada, que ela não conseguiu manter a estrutura dela quando a gente colocou. A planta controle contou na média de 10 plantas, com 82 vagens por planta, na média de 10 plantas. E as plantas tratadas com ficoterra, na média de 138 vagens. A lavoura extremamente sadia, extremamente bonita. E a gente pode ver aqui esse tamanho de raiz, que é uma verdadeira bomba para puxar nutrientes, né, quando a gente dá condição para ela. Aqui uma outra foto, passo para o Pedro de novo para falar do Rio Grande do Sul. Então, esse experimento foi feito aqui no Agrotechno Research, em Passo Fundo mesmo, onde a gente vê a mesma coisa que o Luiz estava comentando, né? As plantas onde foi aplicado o ficoterra, elas têm um desenvolvimento muito maior, parece um engalhamento muito maior e um vigor muito maior, relacionando com as plântulas que a gente viu no começo desses resultados, né? Então, aqui também foi feita uma contagem de vagens, onde no controle a gente teve uma contagem de 37 vagens e meia por planta, e nas plantas onde foram aplicado ficoterra foram contadas 52 vagens por planta. Então isso é uma tendência que está se mostrando na questão tanto no engalhamento quanto no vigor, e agora como na contagem de vagens por planta, que isso é um dos fatores indicativos que a gente vai ser bastante feliz na hora de colher os resultados de produtividade. E aí algumas plântulas, alguns resultados umas fotos, na verdade, de plântulas coletadas nos Estados Unidos mesmo, no começo da safra deles, lá no dia 6 de julho. Então, a gente vê plantas com ficoterra no lado esquerdo e plantas sem o ficoterra no lado direito. E além do tamanho, além do vigor das plantas, além do desenvolvimento radicular, a gente também pode observar a questão que as plantas controle, elas parecem estar muito mais murchas do que as plantas onde foi aplicado ficoterra. Luiz, tu quer comentar sobre isso? Essa é uma característica bastante importante que a planta acaba tendo quando ela está com o sistema radicular mais bem desenvolvido, maior capacidade de absorção de água, ela tem mais tolerância ao estresse. Vamos lembrar também que de todo aquele sistema de micro-organismos entrando pela planta, a liberação de superóxido aumenta a resiliência da planta, aumenta a resistência dela contra os estresses, que no caso aqui é o sol ali e a capacidade de secagem dela. Exato. Sem falar que a aplicação do ficoterra e o efeito dele sobre o solo, um dos efeitos dele sobre o solo também é aumentar a capacidade de retenção de água, né? Então, provavelmente isso teve um papel importante naquela imagem. E aí, passando para alguns resultados de colheita de soja aqui no Canadá, então a gente tem uma produtividade média aí no padrão do produtor, né, no controle, de média de 60 sacos, 60 e pouquinhos sacos, e com a utilização do ficoterra, a gente teve um aumento aí, digamos, na média de quase 5 sacos por hectare. Quando a gente aumenta a dose de ficoterra, aumenta também a produtividade, vai para 5 sacos e meio, basicamente, por hectare. E isso é bastante interessante, porque é quase 10% a mais de produtividade. É algo que realmente é bastante interessante na questão de ganhos de produtividade mesmo, ainda mais com o soja nesse valor, né, Luiz? Opa, sem dúvida nenhuma.
Essa E uma aí outra... Oh, desculpa, Pedro, eu sigo aqui. Essa Não, pode falar. Uma outra foto da lavoura de milho também, da safra passada nos Estados Unidos, desenvolvimento inicial, mostrando a mesma tendência, plantas tratadas com uma aparência muito mais sadia, maior quantidade de folhas emitidas, sistema radicular mais bem desenvolvido, com um aspecto bem mais saudável do que as plantas não tratadas. Apesar de que as plantas do lado esquerdo são muito saudáveis também. Aqui, no mesmo região, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, grande produtor de milho, aí no cinturão do milho dos Estados Unidos. A gente tem aqui milho branco, bastante usado lá. Então, aqui são 36 grãos por fileira, né? E 32. Então, se a gente for ver a média, apesar do ponteiro dela não estar muito bom, a gente tem os milhos que foram tratados com Ficoterra do lado esquerdo também bem mais saudáveis. Aqui, no final, a produtividade, a diferença do padrão do produtor com o padrão do Ficoterra, 2,3 litros por hectare, uma diferença de 12, quase 13 sacos por hectare. Então, um ganho de 5,9%, bastante interessante. Passa aqui para a Idaho, fica lá no extremo oeste dos Estados Unidos, perto do Pacífico, desenvolvimento de plantas também, com diferentes doses do Ficoterra, o padrão do produtor, e as áreas tratadas com Ficoterra mostram a mesma tendência, desenvolvimento radicular maior, dando condições para as plantas, fazendo com que os micro-organismos ali da base, da raiz, explodam no seu crescimento, na sua variabilidade, fazendo que eles sejam absorvidos pelas raízes, entrando para as plantas, deixando seus nutrientes e sendo expulsos pelos pelos, e fazendo esse ciclo todo, ajudando no desenvolvimento da planta, aumentando resiliência, capacidade de resistência a estresse hídrico, estresse, tudo que acontecer ali na região. E depois, lá na colheita, o padrão do produtor e o padrão dos produtos tratados, aqui com 2,3 e 4,6 litros, um ganho de produtividade bastante interessante também. Vou seguir aqui, Pedro, para a gente terminar. Aqui um outro experimento também em Indiana, com produtividade de milho, um incremento bastante importante, umas dosagens, nas mesmas dosagens, ganhos ali de 52, 57 sacos por hectare. Não sei as condições totais, os números são muito elevados, mas mostram sempre a mesma tendência de aumento de produtividade com o uso do Ficoterra. E esse é o tipo de aumento que a gente tem visto aqui nos nossos experimentos e esperando agora aqui com a colheita que está se aproximando, a gente poder fechar esses números e poder apresentar para vocês logo. E para a gente terminar, tudo que a gente falou sobre aumento do desenvolvimento radicular inicial, a gente mostra aqui nessas plantas de tomate rasteiro, tomate comum, alcachofre e manjericão, o desenvolvimento inicial de raiz, quando foi tratado com Ficoterra ou não. Mostrando que realmente é aquilo que a gente fala, vamos dar condição para os micro-organismos do solo, vamos dar alimento para os micro-organismos do solo, porque eles estão ali e eles mesmos vão fazer o papel, ajudando a melhorar a saúde desse solo aqui, melhorar a absorção de plantas, de nutrientes, a absorção dos nutrientes e melhorando a condição das plantas. Acho que a gente já falou demais, né, Pedro? Gostaria de novo de agradecer ao João, a revista, pela oportunidade de a gente poder falar. Infelizmente, a gente não pode estar presente, mas é muito bom essa oportunidade de a gente poder falar. Agradeço a todos vocês. Nós ficamos à disposição daqui a pouco para as respostas, para as perguntas. Fique à vontade de perguntar. É um assunto bastante novo, mas um assunto muito interessante. A oportunidade de a gente poder trazer de novo a vida para o solo e melhorar a qualidade dos nossos solos. Beleza? Muito obrigado. Devolvo a palavra para o João. Obrigado, Pedro. Nos encontramos em breve. Um abraço. Vamos online agora, pessoal. Estão na escuta? Estou na escuta. Na escuta. Tive operante. Bom, vou primeiro de tudo agradecer, né, a disponibilidade aí de vocês de estarem conosco aí para a palestra e para as perguntas, né. Eu vou passando, como eu comentei antes, né, vou deixar aqui no chat as perguntas e a gente vai conversando aí a respeito delas, pode ser? Claro. Sem problema. Beleza, então. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte, ó.
O uso desse produto junto com outros produtos biológicos que adicionam organismos no solo, ele pode ter um efeito melhor? Como é que funcionaria isso? Aham. É uma boa pergunta, viu, João? Porque como o objetivo do nosso produto é alimentar os micro-organismos do solo, há uma tendência de que os organismos que forem introduzidos via produto comercial, que eles sejam beneficiados também. Nós não temos nenhum teste aqui no Brasil demonstrando isso, é uma das nossas, que está no nosso foco de um pouquinho mais de longo prazo, testar exatamente isso daí. Mas a tendência é que eles sejam melhorados também a sua ação. Uhum. Na verdade, a gente até tem um teste em arroz, ali com a Embrapa em Pelotas, mas não temos resultado ainda, mas as parcelas onde foi feita a utilização tanto do Ficoterra junto com um inoculante estão com um aspecto visual assim bastante interessante e eu acho que a gente pode esperar bons resultados disso. Beleza, então. Aqui tem mais uma pergunta. Essa, na verdade, é uma que eu também, na verdade, gostaria de fazer. O Ficoterra está disponível comercialmente para compra aqui no Brasil ou, no caso, só por enquanto é mais a parte de desenvolvimento dele? Como é que funciona? Então, o Ficoterra está registrado no Brasil e ele está comercialmente disponível. A gente deve fazer as primeiras importações agora, até a metade do ano, para a gente já ter ele disponível para a safra de soja. Não vão ser volumes grandes, assim, até porque a gente precisa conhecendo o mercado, fazendo agora a configuração de distribuição, mas provavelmente no Rio Grande do Sul, no Paraná, Mato Grosso, na área de cana em São Paulo, a gente já deva ter produto disponível comercialmente a partir da metade do ano. Beleza. Essa é boa notícia. Uma próxima pergunta aqui, deixa eu só... Vocês teriam informações sobre o uso do Ficoterra com espécies de cobertura e consórcios, por exemplo? Alguma informação em descompactação de solo com raízes? Pedrão, vou tocando essas respostas aqui. Enquanto eu sei, quando eu não souber, eu passo para você. Meta ficha. Mas o seguinte, nós não temos esse estudo ainda com cobertura de consórcio. Fizemos essa semana, acabamos de fazer assinar vamos dizer, um protocolo de pesquisa com uma instituição do Paraná, justamente para trabalhar isso com adição de braquiárias e de outras gramíneas no processo para melhorar a vida no solo. O que eu acredito, pessoalmente, como engenheiro agrônomo e produtor, é que as espécies que são adicionadas, além das culturas anuais, elas vão trazer uma maior variabilidade para os micro-organismos do solo. A gente tem profundidade de raiz diferente, como a gente falou, a gente tem tipos de micro-organismos diferentes que convivem ali naquela região, então a gente vai trazer uma melhoria para o solo. O estudo que nós fizemos um acordo é justamente fazer nesse longo prazo uma sucessão soja-milho com adição de braquiárias, outras plantas de cobertura, para a gente ver como que a vida no solo, como que a vida biológica do solo ela vai acontecer. Então, a minha percepção é que provavelmente o produto, junto com essas plantas de cobertura, ela vai trazer uma maior vida, uma melhor vida biológica para o solo, sem dúvida nenhuma. E aí, lógico, a gente tem plantas com profundidade de raízes diferentes, raízes mais pivotantes, capazes de romper camadas mais compactadas, melhorar a estruturação do solo, melhorar a aeração do solo. Tudo se resume uma das primeiras lâminas que a gente tinha, a parte química, a parte física e a parte biológica do solo, né? Então, quando a gente trabalha ali naquela parte de uma forma bastante organizada, conhecendo o seu solo, conhecendo a recomendação do seu engenheiro agrônomo, que planta de cobertura que é adaptada para a minha região, cuidado com espécies que não são hospedeiras de nematóides, que são hospedeiras de outros micro-organismos que não são fundamentais para o processo, são maléficos para o processo, né? Então, conhecendo tudo isso daí, certamente o produto vai ter um efeito positivo quando se tratar de consorciação com plantas de cobertura. Perfeito. Eu já coloquei aqui uma outra pergunta que veio, que esse produto tem algum efeito positivo ou negativo em nódulos e fixação de nitrogênio em soja? Não sei se vocês têm alguma informação já sobre essa questão.
eu passo para o Pedro. Então, informação, coleta de resultados, assim, a gente ainda não tem, mas é algo que está sendo bastante, uma demanda que a gente tem de resultados nessa parte. O que a gente consegue ver é, coletando plantas em experimento que tem o Ficoterra, a gente consegue enxergar uma tendência em que hajam mais nódulos, principalmente na raiz principal, do que nas plantas controle. E a gente sabe que hoje a taxa de fixação biológica medida assim, em uma planta de soja é pela questão do peso de nódulos e não tanto pelo número de nódulos. E os nódulos que se formam na raiz principal, eles têm a tendência de serem maiores e de fixarem mais nitrogênio. Então, essa é um indicativo de que o produto está tendo um efeito positivo na questão da nodulação. Perfeito. Deixa eu só passar aqui que tem uma última pergunta. A princípio, não sei se vai vir mais alguma. Como é feita a aplicação desse produto? Que tipo de formulação ele tem ali? Pelo que eu vi ali, ele imagina que ele seja líquido. Como é que funciona mais ou menos essa parte? Boa pergunta. O produto é um produto líquido. Ele já vem com uma formulação terminada, pronta para aplicação. Ele não necessita, tem alguns produtos no mercado, acho que precisam ser feitos uma preparação na propriedade, passar um tempo de fermentação. Eu não conheço o processo. Então, o Ficoterra é um produto que já vem numa embalagem de 9,5 litros, 10 litros, ou em tanques de 1.000 litros, pronto para uso. Ele pode ser usado de duas formas que a gente imagina nesse começo. Para aquelas pessoas que têm um aplicador de inoculante líquido e aplica na linha do plantio, ele pode ser usado na linha do plantio. Basta somente acertar as doses, né? 3 litros por hectare, e fazer a aplicação. Ou então ele pode ser usado com a forma, a gente acredita, a forma mais prática, feita na dessecação anterior ao plantio. Então, vai plantar soja, tem a dessecação, dessecou hoje, planta amanhã, plantou hoje, dessecou amanhã. Então, essa é a forma mais fácil, inclusive com a mistura junto com os herbicidas. Então, forma bastante simples, e ela não vem para dificultar a vida do produtor, mas sim para facilitar a vida do produtor. Excelente. Eu não sei se vocês têm alguma consideração final aqui, enquanto a gente vê o que vocês teriam. Acho que parece que vai vir mais uma pergunta aqui, estão digitando. Daí, não sei se vocês querem já fazer algum comentário. Espera, que tem aqui, já chegou a pergunta. Antes de vocês fazerem o encerramento, pessoal. Ok. Se já foram realizados experimentos com florestas ou frutíferas? Bom, florestas eu não tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento é utilizando o mesmo princípio que nós temos com mudas de café. Nós não apresentamos dados aqui, estamos fazendo um trabalho no Procafé, lá em Varginha, desenvolvimento inicial de mudas, e segundo a pesquisa lá, o André Garcia e lá do Procafé, o desenvolvimento inicial ele vai ser, é muito proporcional o resultado ao desenvolvimento do cafezal logo em seguida. E a gente assume que para qualquer outra produção de mudas. Ter uma muda mais saudável, você vai ter no campo. E lógico que a aplicação pode ser feita também lá no pós-corte, ou como se fosse uma adubação normal, porque ela vai trazer mais vida para o solo. Então, não temos com florestas ainda, mas é a intenção de colocar no nosso radar. E com frutíferas, no Brasil, nós não temos. Nós não fizemos ainda, nós procuramos focar nesse início nas culturas comerciais, as culturas que os resultados são mais rápidos. Luiz, só para complementar, a gente tem um experimento em área comercial no Iragami, que é um de maçã ali em São Joaquim, Santa Catarina. Verdade, maçã Maçã frutífera, né? Então a gente espera ter, mas o que a gente tem de informação dos Estados Unidos, é lógico que a gente precisa validar aqui, é que os resultados, basicamente, em frutíferas, em culturas perenes, elas vão amadurecer mais uniformemente e a qualidade dos frutos vão ser mais uniformes também, em questão de tamanho, diminuindo a variabilidade de frutos maiores e menores e tempo de colheita, basicamente, além de produtividade, que isso, sem dúvida, tem que pagar a conta, né? Tudo tem que pagar a conta.
Excelente, então, eu acho que seria isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma consideração final para encerrar. Pedro, quer falar? Bom, eu queria agradecer aí pela oportunidade de a gente estar participando desse evento. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado à equipe da Plantio Direto. Para nós é muito bom poder falar num evento desses e queria agradecer mesmo pela oportunidade e dizer que a gente está disponível aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o produto. João, muito obrigado também. Agradeço em meu nome, em nome de toda a empresa Relier, a oportunidade. Esse novo modelo aqui, às vezes, a gente precisa se adaptar um pouco, sofre um pouquinho na hora de apresentar, mas é bastante legal a gente poder alcançar bastante gente com essa apresentação. Os contatos estão ali do lado, a gente fica à disposição para qualquer informação, um WhatsApp, um e-mail, ou ligar para saber mais sobre o produto, como está andando as coisas. Podem ficar à vontade. Agradeço novamente a oportunidade, espero que todos fiquem bem, em saúde, em paz, nesses momentos aí tão difíceis. Perfeito, então, nós que agradecemos, né, a disponibilidade de vocês novamente em estar aí conosco e como o Luiz falou, né, quem tiver interesse, os contatos estão ali ou pode inclusive conversar conosco que a gente vai repassando, né, o contato, faz esse intermediário aí com o pessoal, tá? Nós vamos então agora, eu agradeço aí, um abraço a todos. Nós vamos passar então agora para a próxima palestra. Um abraço. Um abraço, até mais.